E aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, para vocês entenderem a magnitude e o impacto do depoimento que ocorreu ontem na CPMI, eu quero contar para vocês que hoje, às 4 horas da manhã, o jornal o Globo já soltou uma nota onde diz que entre a esquerda e a direita, ou seja, entre os governistas e a oposição, já existe um consenso. E qual é ele? Gonçalves Dias será indiciado ao final da CPMI. E com essa informação em mente, quero abrir o vídeo de hoje falando sobre o senhor Flávio Dino, que foi um capítulo à parte ao longo do dia de ontem, com a cereja do bolo sendo o Omar Aziz explicando os poderes que a CPMI tem, o que torna quase que obrigatório que o Flávio Dino entregue as imagens do ministério que ele vem relutando. Depois disso, vamos entrar no depoimento do Saulo, que andou falando muita coisa, revelações e antes fosse apenas mensagens de WhatsApp. O que o Saulo revela ontem e os alertas que foram feitos para o Gonçalves Dias, eles contaram até com a ligação telefônica, o que torna a situação insustentável para a narrativa da esquerda de que ninguém sabia de nada, que as mensagens não chegaram porque os canais oficiais não foram acionados e tem muito mais coisa. E eu quero também mostrar para vocês como a percepção em setores que não são da direita começaram a mudar sobre o que aconteceu no dia 8. Depois, ainda vamos falar mais do Gonçalves Dias, porque ele foi convocado na CPI do MST e ele estava com a colinha que, segundo a Folha de São Paulo, ele tinha que falar, né, sobre toda a sua lealdade que ele tem perante o Lula. Olha só, não queria abandonar, né, o painho. Tem mais algumas coisinhas também que a gente tem que falar. E aí, no final, quero tratar de alguns temas, esquerda e direita, o que o Lula andou aprontando. Ontem teve a live dele, acabou por humilhar Simone Tebet mais uma vez. E tem mais algumas coisas também ligadas à área econômica. Enfim, hoje tá que tá. Se segura na cadeira e vamos começar. Aqui, na verdade, podia estar em outro tema, mas como isso aqui foi uma coisa que a gente já havia comentado no vídeo de ontem, foi a primeira notícia do vídeo de ontem, que foi o documento secreto. Não sei porque colocaram 15 anos de sigilo nele, mas que mostra que faltou o GSI, né, cumprir com realmente assim, um protocolo do Plano Escudo, que a coisa não aconteceu da forma que deveria. E eu quis trazer porque fiquei surpreso, não é qualquer dia que isso aqui acontece. Ciro Nogueira, eu acho que não é o melhor dos exemplos de um senador de direita, eu acho que ele está muito mais ligado à turma do Centrão. Então ver uma pessoa como o senhor Ciro Nogueira comentando sobre isso, tende a chamar atenção perante os meus olhos. E olha o que ele diz. A narrativa da tentativa de golpe agora está provado, foi essa sim um golpe rasteiro contra a verdade. O plano de proteção ao Planalto pelo Exército não foi executado pelo GSI. Deixaram o palácio aberto para ser invadido. Ou seja, a culpa não é só de quem depredou, mas antes, muito antes, de quem sabendo e tendo responsabilidades, deixou tudo aberto para acontecer o que aconteceu, para depois culpar os radicais. O governo foi coautor do dia 8. O uso político do dia 8 começou quando deixaram o Planalto como troféu para se vitimizarem depois. Quem planejou o abandono do Planalto, porque de onde a ordem partiu? 8 de janeiro ainda não acabou. E tá lá, né? Documento secreto. Governo Lula ignorou o protocolo de defesa do Palácio. Isso aqui foi logo ontem, 7h54 da manhã. Muito antes da CPMI acontecer. Mas vamos lá. Mal tinha iniciado o dia, e antes de começar o depoimento do Saulo, a CPI começou a debater sobre a questão das imagens, das câmeras do prédio do Ministério da Justiça e Segurança Pública, câmeras internas e externas, para saber o que se passava. Ninguém está conseguindo entender porque Flávio Dino está querendo, não está querendo entregar. Não sei o que é que essas imagens podem mostrar, que a turma... Tu já imaginou? Eu não sei. Porque fica aparecendo. Sabe o que é que fica aparecendo? Óbvio que isso não aconteceu, zero chance. Mas não ia ser engraçado o pessoal olhar as filmagens? Vocês lembram do vídeo da redação da Rede Globo? Quando disse que o Dilma venceu? Como foi? A Globo... Será que na hora que a galera invade o Planalto, que segundo a Metrópolis, e o Ciro Nogueira reafirmou, meio que estava aberto,
Agora vai. Agora vamos poder nos vitimizar. Espero que não tenha sido isso que aconteceu, né? E para provar que realmente nada disso aconteceu, o senhor Flávio Dino, ele podia conceder acesso às imagens. E eu acho que a situação para ele está começando a ficar complicada. E por que eu digo isso? Porque o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, ele falou, tem vídeo dele falando, foi notícia, mas eu quis trazer aqui o tweet dele, porque tá bem direto. Ele fala com todas as letras que decidimos dar um prazo de 48 horas para que o ministro Flávio Dino entregue as imagens das câmeras do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro. Caso o ministro insista em sua negativa, vamos pedir ao Supremo que determine o compartilhamento imediato. E eu acho que, na verdade, nem precisa pedir à Justiça. Vocês vão entender porque o Omar Aziz ontem deu uma aula de direito, que eu falei, o que está acontecendo neste país? Nem o Omar Aziz está defendendo Lula. Vamos ouvir juntos? Se aceitarmos passivamente esse tipo de comportamento, a CPMI do dia 8 estará condenada ao ridículo. E o Nicolas trouxe informação extra, falando o seguinte, a CPI irá reiterar o pedido ao Dino para enviar as imagens em até 48 horas e também investigar e apurar o porquê o COAF trouxe à comissão informações que não foram solicitadas, como, por exemplo, a questão de Bolsonaro, né? O Pix, de onde que surgiu isso? É meio complicado, né? Você pode não gostar de Bolsonaro, você pode estar com, no que ele recebeu esse Pix, mas tem que ter o mínimo, né? E tem que seguir aqui, andar no mínimo de normalidade, quebra de sigilo algo muito sério, e não, as coisas não podem acontecer da forma como estão acontecendo, que além de Bolsonaro ainda vazaram quem doou, etc, tudo mais, nota na imprensa entrevistando quem doou para Bolsonaro, e o Nicolas fala, né, extrapolando o escopo temporal da quebra de sigilo de Cid. Vamos continuar. Após os deputados e também senadores falaram sobre a questão do ministro da Justiça, que ele tem que entregar as imagens, ele deu uma de brabo. Foi lá pro Twitter tentar levantar a narrativa para a esquerda jogar para cima, que não adianta tentar inverter os fatos, a ordem das coisas. O que aconteceu, aconteceu. Beleza, então mostra as imagens. Quem não deve, não teme. E o Metrópolis fala assim, Dino sobre CPI, cobra imagens do dia 8. Não adianta inventar fatos. Beleza, traz as imagens. Imagem não é inventada, ela já tá gravada. Mostra, papai. Tá com medo? Ô, rapaz, qual é, Dino? Você é desses, é? O antagonista foi mais objetivo na manchete. Flávio Dino sentiu de novo, mas sentiu e sentiu demais. Escreveu um textão que eu nem vou trazer aqui para não ficar dando palco pro choro dele. Isso aqui, bababá. Ali, após demonstrar incômodo sobre a delação no caso Marielle, o ministro reagiu às críticas por negar imagens à CPMI do dia 8. E aí, como falei para vocês, quem chamou a atenção nessa questão do Dino foi o Omar Aziz. A Revista Oeste foi até então o único grupo que eu vi que soltou uma nota sobre isso em específico. Eu acho que foi muito simbólico, vindo do Omar Aziz. Ali, até Aziz quer imagens que Flávio Dino se recusa a ceder. Ali, nós estamos pedindo, mas sim, não estamos pedindo, mas sim exigindo as informações, independentemente de quem seja, disse Omar Aziz. Temos acesso a qualquer documento. Se não quiserem mandar, eles têm de ir à justiça e justificar por que não querem mandar. Não dá para ter dois pesos e duas medidas. Temos poder de polícia. Não depende da boa vontade do governo enviar qualquer tipo de informação. Caso contrário, estão cerceando a nossa investigação. Mas, melhor do que o ler, é podermos ouvir a voz do Zé Colmeia. Tava com saudade dele. O Omar Aziz, nunca critiquei. Não, brincadeira, critiquei muito. Esse cara aí, Jesus. Mas dessa vez, realmente o Omar Aziz surpreendeu a República Brasileira. Vamos aqui ouvir juntos. Senhor presidente, ao senador, colega Flávio Dino e hoje ministro, nessa etapa da vida dele, nós não temos que pedir, não, nós estamos exigindo as informações. Seja quem for. Isso aqui é uma comissão que investiga, é polícia. A gente tem acesso a qualquer documento. Eu não preciso nem dessa comissão para ter acesso aos documentos de toda a República. Bravo. Eu sou presidente da Comissão de Fiscalização do Senado. E o que eu pedi lá, eles são obrigados a mandar.
Se eles não quiserem mandar, eles é que têm que ir à justiça e justificar por que não está mandando. Não é nós que temos que ir à justiça. Por isso que eu queria falar antes de Vossa Excelência, porque todo mundo sabe que eu sou governo. O governo. Agora, eu tenho que ter coerência na minha vida. Como presidente de uma CPI recentemente, eu fiz busca e apreensão, mandei prender Por quê? Porque isso tem poder de polícia. Não depende da boa vontade de nenhum órgão do governo, qualquer tipo de informação referente ao que nós estamos investigando aqui, que mande as informações, senão eles estão cerceando a nossa investigação. E aí, quem tem responsabilidade, eu não vou entrar no mérito da responsabilidade, porque seria muito prematuro, vai ter que ser responsabilizado. Agora, não somos nós que temos que ir ao Supremo, não. Quem tem que ir ao Supremo é quem é feito o pedido e ele acha que não pode dar, ele vai ao Supremo e diz, eu não posso dar, e o Supremo decide. Assim como as pessoas que são convocadas para ouvir aqui vão ao Supremo e dizem que vão ficar calados, e o Supremo tem dado. Não é a pessoa que vem aqui que vai dizer que vai ficar calado, é o Supremo que tem decidido em relação a isso. Então, senhor presidente, o Tribunal Federal, ele tem que ser procurado não é por esta comissão, é aquela pessoa que acha que não pode dar informação e vai justificar o Supremo. Não é... Aqui já tá de boa, já deu para entender. Diferente do Arthur Maia, o Omar está falando, ô Arthur, irmão, não é a gente que tem que ir na justiça para pedir as imagens, não. Quem tem que ir lá para tentar impedir que a gente tenha acesso é o Flávio Dino. Vocês estão tratando do Dino muito bem. Vocês estão dando poderes para ele. Pelo amor de Deus, o que é que vocês estão fazendo? Fiquei surpreso com o Zé Colmeia. Eu falei, rapaz, o Zé Colmeia deu a louca, viu? E ainda falou, eu sou governo, mas tenho que manter coerência. O Zé Colmeia, hein? Quem diria? Até o Omar Aziz. Imagine o que não está acontecendo neste país por Omar Aziz está se posicionando dessa forma. E não para por aí. Segundo a turma do Metrópolis, a oposição, ou seja, a direita, hoje vai à PGR e acusa Dino de 3 crimes por negar envio de imagens. Senadores e deputados da oposição vão apresentar notícia-crime contra Flávio Dino, a PGR, nesta quarta-feira, dia 2. No documento, os parlamentares argumentarão que o ministro da Justiça incorreu nos crimes de prevaricação, desobediência e abuso de autoridade. Isso ao negar à CPMI do dia 8 imagens internas da sede do Ministério. Além do Omar Aziz, além do Arthur Maia, além dos deputados de direita, outros senadores que não são tão... se não é direita, como o Esperidion Amin, mas é um cara da oposição, ele também questionou, pontuou por A mais B como é um absurdo. O que o governo está tentando esconder? São apenas imagens. Para de conversa mole, entrega as imagens. E isso daqui, gente, isso aqui meu Deus, isso aqui é o nada. Isso aqui o que é isso daqui ao longo do dia de ontem. Estou falando para vocês que o grande ponto foi o depoimento do Saulo, que a gente vai começar a falar dele agora, mas antes... Ontem, durante a CPMI, a senadora Elisiane Gama, ela apresentou algumas imagens para comprovar o plano do golpe. Essa aqui é uma das imagens, né? O exército quer você aqui. Desenho de caneta. E o Felipe Barros diz, ó, segundo a relatora, a senadora Elisiane Gama, esse desenho é a prova do golpe. Golpe. G-O-P-I, né? Com acento no O. Mas vamos lá. Vamos para o bolo. E no bolo tem a cereja do bolo. Vamos falar do Saulo, ex-diretor da BIM. Andou falando algumas coisas que tornaram a situação do Gonçalves Dias, no mínimo, muito complicada. Muito complicada, né? O general do Lula está com alguns problemas. Antes do meio-dia, o Saulo já tinha cantado o que eu acho que o Gonçalves Dias e o Lula jamais gostariam de ouvir. Felipe Barros falava, urgente, o ex-diretor da BIM acaba de confessar que adulterou
o relatório enviado ao Congresso Nacional por ordem do general Gonçalves Dias, o general do Lula. A pedido do general do Lula, ele adulterou. Eita, rapaz. Falei para vocês que eu queria mostrar algumas coisas que eu enxergo como uma certa mudança na percepção em alguns setores. Quando aconteceu o dia 8, por mais que fosse óbvio que não foi um golpe, pode ser qualquer outra coisa, foi um ato de vandalismo, etc. Além disso, tinha algumas coisas que ficavam no ar, como por exemplo, cara, será que não tinha nada que o governo pudesse ter feito para pelo menos reduzir os danos? Não só o governo, a Secretaria de Segurança do Distrito Federal, sério mesmo, não tinha nada que pudesse ter sido feito. E as pessoas começaram a se questionar isso desde o dia 0. Só que vinha a turma do consórcio, tipo Miriam Leitão, Natuzaneri, Reinaldo Azevedo. Não, olha só, o governo fez de tudo. Vocês estão querendo culpar a vítima, não a vítima. Não façam isso com a vítima. Aquele papinho mole. E aí ontem, após o depoimento do Saulo, eu vi algumas figuras fazendo alguns comentários nas redes. A Malu Gaspar é uma delas. Só que além da Malu Gaspar teve outros, pelo menos mais uns 2 que eu quero mostrar para vocês logo aqui. Que todos mostram o seguinte. Teve depredação? Teve. Teve vandalismo? Teve. A turma tá errada? Tá. Mas o governo poderia ter feito mais. Talvez o governo não fez o que deveria. A Malu Gaspar, ela posta a nota que a manchete é assim, ó. Ex-GSI de Lula falsificou o relatório. Essa nota é de maio. Não é de ontem. Ela não tá falando do que foi revelado ontem. Ela tá relembrando uma nota de maio. E a Malu Gaspar fala, depoimento de hoje do ex-diretor da BIM, o Saulo Moura Cunha, confirma o que publicamos em maio no blog. General Gonçalves Dias recebeu alertas de risco de ataque e mandou tirar o seu nome de planilha enviada ao Congresso. Aqui é o momento onde primeiro pergunta, o senhor tirou? O senhor adulterou? Ele, não adulterei, eu fiz, etc, mas eu tirei porque ele pediu. Você adulterou. Você adulterou. No final, a Lisiane Gama tem que falar, deixa de papinho mole, o que você fez realmente foi adulteração. Não tenta fazer malabarismo. Eu não vou dar play porque esse vídeo é meio longo e tem muita coisa que eu ainda quero comentar com vocês. Mas vejam só, vou mandar no Telegram, assim como o vídeo completo do Omar Aziz, que a Rose recortou, vou mandar tudo no Telegram, o link tá sempre na descrição. Aí veja. Mais 2 comentários. Vou começar pela Raquel Landim. Até porque isso depois vai ser a notícia, falo ali na frente. CNN 360 tá chegando com um monte de informação exclusiva. Primeira, movimentação das tropas mostra que o GSI de Lula deixou o Planalto, e aí ele escreve com todas as letras em maiúsculo, desprotegido. Mais uma vez, ó. GSI de Lula deixou Planalto desprotegido. Mandou 30 homens minutos antes de manifestantes irem para a Praça dos Três Poderes. É relatório exclusivo que chegou à CPMI, obtido pela CNN. Além da Raquel Landim, Chico Graziano. Esse cara que odeia Bolsonaro. Odeia Bolsonaro. Ele deixa isso claro no comentário. Chico Graziano tá batendo em Bolsonaro. Nunca aconteceu no dia 8. Desde o dia 8, desde antes. Os caras odeiam, é golpista, esse, aquilo, outro. Só que mesmo odiando Bolsonaro, no dia de ontem, após as revelações e o que a imprensa também noticiou, vou mostrar para vocês algumas notas, olha o que o Chico Graziano já aposta. Já eram 3h30 da tarde, o Saulo já tinha confirmado que tinha adulterado, a pedido do Gonçalves Dias. E aí o Graziano fala, um bando de malucos organizou um ataque a Brasília, pensando em alicerçar um golpe no país. Sabendo disso, olha agora, um grupo de malandros decidiu afrouxar a guarda e vitimar-se por estratégia política. Bolsonaro é o mito dos malucos. Lula é o líder dos malandros. Malandros que fizeram o quê? Afrouxaram a guarda. Então perceba como um cara que só falava dos problemas de Bolsonaro, dos seus seguidores, até o Chico Graziano, um exemplo nato da terceira via, começa a falar que parece que o governo Dilma não fez o que deveria, né? Talvez não fez.
E ainda diz que afrouxou para poder se vitimizar. Acho que o depoimento de ontem foi bem impactante. Mas vamos que tem muito mais. A Raquel Landi falou nos relatórios, né? O CNN teve exclusividade. E essa nota aqui, ó. Relatório do Exército mostra baixa mobilização de tropas no dia 8. E é mais uma que confirma o que a gente já comentou no vídeo de ontem, seja no documento secreto, na matéria do Paulo Capelli, seja na matéria da Folha de São Paulo, do inquérito, que também chegou a esta conclusão. Só que isso daqui traz alguns elementos extras. Fala assim, ó. O GSI avaliou como normalidade a situação em 8 de janeiro, pouco antes de começar o deslocamento de manifestantes que estavam no acampamento em frente ao quartel. Pouco antes, já estava o caos. 33 alertas já tinham sido feitos. Não, tudo normal. Tudo normal. Isso segundo o relatório, né, do Exército sobre a atuação e mobilização das tropas na ocasião. Por conta disso, a mobilização de tropas também foi baixa. Segundo o relatório, somente após as 3 horas da tarde, quando os manifestantes já haviam invadido, o Exército tomou a iniciativa de requisitar um batalhão adicional. E o que tinha lá era 30 pessoas. E a CNN colocou aqui essa imagem, com a pequena linha do tempo, 11h45 da manhã, gravem este horário, 11h45 da manhã, GSI envia a pelotão Planalto, 30 militares. Meio-dia e 5, início do deslocamento. 3 da tarde, invadem. Grave esse horário. 11h45, mandou 30. A invasão começa às 3. Aí tá lá, né? Sobe a rampa do Planalto às 3h20. Chega a 53 homens às 3h35. Mais um refúgio de 63 às 5 da tarde, meu Deus. Aí às 5h15, chega mais 134. Gravar esses horários, né? CPI do dia 8. Ex-diretor da ABIN afirma que Gonçalves Dias recebeu alertas sobre atos via WhatsApp. E aí, qual era o papo? Não era o aplicativo correto. Além de usar o papo do aplicativo correto, tinha outra justificativa que eu estava vendo, eles falam que não, olha só, o WhatsApp é uma empresa internacional, não podemos levá-la como sério porque estamos lidando com como é que disse? Informações de segurança nacional, então não pode ser transmitido por esses canais. E aí o Ramagem ontem, uma fala brilhante, e ele está explicando, peraí, empresa internacional, vamos olhar. Aí ele fala, a TIM. Então a TIM é governada por tal grupo que é de tal país. A Vivo é de tal grupo de tal país. A Oi é de tal grupo de tal país. A Claro é de tal grupo de tal país. Ou seja, não vem com esse papo de, é de outra empresa, de outro país, porque todas as operadoras de telefonia no Brasil têm ligação com outros países. Destruiu a esquerda. Ramagem, né? Mais uma vez, brilhando na CPI. Só que essa nota, ela traz informação extra de algo que também aconteceu na CPI. Outra coisa que o Saulo revelou, além das mensagens de WhatsApp. Cunha acrescentou que Gonçalves Dias foi avisado também por telefone, cerca de 1 hora antes da invasão. Ou seja, 11h45 tinha 30. Mas em torno de 2 horas da tarde, ele avisou, irmão, deu ruim. Alerta vermelho. Alerta vermelho. Deu ruim, irmão. Passou alguma coisa. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E agora? E agora? Agora eu quero saber o que vai acontecer. A partir disso já tem um consenso. Chegaremos lá. A CNN traz aqui também. Eram mensagens pessoais, diz a defesa do Gonçalves Dias sobre os avisos, né? Mais uma vez tentando fugir pela tangente. E a nota fala que em depoimento, Saulo contou sobre os alertas enviados ao Gonçalves Dias na manhã do dia dos ataques e mostrou uma resposta do então ministro na qual ele antecipava problemas. Segundo Cunha, os dois também falaram por telefone por volta das 13 horas, ou seja, na verdade não foi 1 hora antes, ao menos 2 horas antes da invasão. 2 horas antes. Aí vamos voltar para os horários? Pra vocês entenderem por que eu estou batendo na tecla. 3 da tarde. Você vê, ó. Começou a chegar a reforço aqui, ó. 3h35. Com 2 horas de 53, chegou mais 134. Será que se é 1 hora da tarde, fala assim, irmão, 1 hora da tarde, liga, manda vir, é urgente.
Será que ligando às 1, bota aí umas 2h15, será que 3h15 não tinha chegado todo mundo aqui? Não daria pra quem sabe ter impedido já, naquele momento? Cati ligou, né? Ele tá falando. Não pode mentir, CPI isso não é preso. Quando então o diretor da BIM falava do risco de invasão aos prédios públicos. Ele ligou pra falar, ó, Gonçalves Dias, é 1h da tarde, vão invadir. Eu estou te falando, vai acontecer, existe esse risco. E aí? Vai ficar nesse papel de mensagem de WhatsApp? Ontem, a única pessoa que se prestou a defender o Lula e o Gonçalves Dias foi a Miriam Leitão. A grande vitória da CPI é que até agora a oposição não conseguiu fazer avançar a ideia de que a culpa era da vítima. No caso do governo Lula. Oh, meu Deus do céu. Bom, mas acho que o depoimento de ontem, né, Miriam? Acho que mudou um pouquinho esse cenário. Até porque essa fala da Miriam foi às 10h17 da manhã. Na verdade, 10h01, né? Postou às 10h17. 10h01 porque tá horário de 1º de agosto, Conexão Globo News. Essa senhora, ela não tem nenhum compromisso com a verdade, bicho. Foi assim, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Gonçalves Dias trocou mensagens, ligações com Saulo. E ao final da CPI, o Saulo entregou de boa vontade o seu celular para ser periciado. E eu acho que isso diz muito, porque assim, o cara entregou numa boa. Normalmente quem entrega numa boa é quem não teme. Quem não teme, quem tá convicto do que tá falando, que não tem nada a esconder. E a turma da CN destacou isso, né? O depoimento de Saulo durou 7 horas, foi encerrado com a entrega de seu celular ao presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, e o Leandro Magalhães na CN fala, não, ele pediu, deu numa boa, etc. Eu acho que quem não deve não teme, acho que é por isso que o Saulo foi tão de boa. Tão de boa, tão de boa, tão de boa. E aí que foi o que eu falei na abertura do vídeo. E eu acho que a situação para a turma do Lula tá começando a ficar complicada, porque o Lula pode ter maioria na CPI, na CPMI, tem maioria. O Lula tem a Rede Globo do lado dele, tem todo o consórcio. O Lula tem parlamentares mais experientes, né? O nosso lado também é maluco. Mas temos uma coisa que eu acho que eles não têm. A verdade ao lado, né? A verdade, ela se impõe. E aí o Rafael Moura, que escreve na coluna da Malu Gaspar, coloca ali, ó. Confissão de ex-ABIN à CPI do dia 8 leva a primeiro consenso sobre o destino de Gonçalves Dias. Saulo Moura da Cunha produziu um raro consenso entre parlamentares da oposição e da base aliada do governo Lula. Os dois lados concordam que o fato dele ter confirmado na CPI que adulterou um relatório de inteligência enviado ao Congresso a mando do general Gonçalves Dias, o general do Lula, tornou inevitável o indiciamento do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional no relatório final da comissão. No relatóriozinho, estamos recomendando o indiciamento do Gonçalves Dias. E pelo quê? Vamos chegar lá. Entre integrantes da CPI do dia 8, ouvidos pela equipe da coluna, e eu acho que os integrantes são lulistas, vocês vão entender por que eu estou falando que são os lulistas que falaram com a Malu Gaspar. A leitura de que Gonçalves Dias foi abandonado pelo próprio governo Lula e jogado às feras. Tem que ninguém se mostre disposto a fazer esforço para salvá-lo. Ainda não há um veredito sobre qual será a imputação ao ministro de Lula, mas uma das possibilidades em avaliação dos bastidores é enquadrar Gonçalves Dias em um dos crimes previstos contra o Estado Democrático de Direito, a lei que a esquerda defende contra a própria esquerda. Que coincidência, hein? Karma. O mundo tá girando. Girando não, capotou. No depoimento da CPI, nesta terça, Cunha confirmou que, a mando de Gonçalves Dias, retirou no relatório da BIM sobre o dia 8, os registros de que o general foi informado por mensagens enviadas para seu celular dos crescentes riscos de tumulto e de invasão de prédios públicos. Essa nota, como vocês estão vendo, saiu no jornal O Globo. Imagine a quantidade de isentões que nas próximas horas estarão lendo não só essa, como a que saiu na CNN, algumas também saíram na Folha de São Paulo, no Estadão.
O Estadão ele colocou na capa. E o Gonçalo Aicudo confirmou, né, que adulterou a pedido do Gonçalves Dias na capa da coluna de política, né? Você abre lá a política, tá lá o Saulo grandão. Acho que a turma do Lula tá com os problemas. Acho que dessa vez a Globo não abafou, né? Não abafou. Talvez não saia na TV aberta. Guilherme, né? Passa o pano. Mas enfim. Tanto o campo governista quanto a oposição avaliou que o depoimento do ex-diretor adjunto da BIM tornou ainda mais grave a situação de Gonçalves Dias, que acabou demitido do governo, assim que vieram à tona as imagens do circuito interno do Palácio do Planalto mostrando o general perambulando e interagindo normalmente com os extremistas na hora da invasão. Abre aspas. As acusações do Saulo Cunha são gravíssimas e mostram que o general agiu de má fé, dando uma ordem ilegal de remover informações do relatório. Houve sabotagens por todos os lados. Disse um integrante da comissão, ouvido sob reserva. Porque eu acho que é um lulista, houve sabotagem. Olha, o Gonçalves Dias traiu o Lula. Ele sabotou o Lula. Será? Será? Não sei, viu? Ele era um cara muito fiel ao Lula. Não acredito que ele ia sabotar o Lula. Coube a senadora governista Elisiane Gama, foi o que eu falei para vocês, né? Relatora da CPI, chamar as coisas pelo devido nome e demonstrando que não haverá boia de salvação para o ex-ministro de Lula. O senhor está dizendo que adulterou a pedido de Gonçalves Dias, atendeu uma ordem absurda dele, atendeu ao pedido de uma ilegalidade, retirou um dado e não apresentou no relatório apresentado à CCAI. Há uma responsabilidade compartilhada por ter atendido a uma ordem absurda. Que fique isso claro, disse a Elisiane Gama. E o Gonçalves Dias, ele não estava na CPI no dia 8, ele vai em breve. E eu acho bom ele falar, porque ficar em silêncio. Ele vai ficar em silêncio, quase certeza. E ontem ele foi em outra CPI, a do MST. E vamos falar um pouquinho dela. Olha a manchete, olha essas duas manchetes. O pessoal também tripudiou, viu? Desnecessário. É que assim, eu não gosto muito de quando vem assim as mitadas, as lacradas, mas dessa vez não teve como não rir, gente. O pessoal, sabe, abusou tanto que ficou até engraçado. Aí tá ali, ó. Relator foge do tema, questiona Gonçalves Dias sobre o golpe 64 e tumultua a reunião da CPI do MST, né? O Salles tumultuou. O que foi que o Salles fez? Já comento com detalhes em breve. Só que a gente fala disso, olha essa do Estadão. General Melancia. Bolsonaristas levam fruta para hostilizar Gonçalves Dias. Termo é usado pela direita para se referir a militares que apoiam o governo de esquerda. Mais do que isso, né? A hostilização, nem se existe essa palavra, foi o seguinte: os deputados da direita estavam comendo melancia na frente do Gonçalves Dias. Eu falei, não é possível, não. É várzea, viu? Tem coisa que realmente o pessoal abusa. Mas enfim. O Salles não fez uma pergunta, sabendo que era o Gonçalves Dias, pedindo para ele explicar sobre o militar que foi preso por colar em 1975. Você sabe que história é essa, Gonçalves Dias? Você pode ilustrar pra gente? Pode contar? Conta aí, pô. Conta aí que história é essa. O vídeo Gonçalves Dias, ele fica em silêncio. Mas eu vou dar play aqui só pra vocês ouvirem aqui o início da fala do Salles, uns 20 segundos, só pra dar risada. Eu vou mandar o vídeo no canal do Telegram também, mas escuta só. Eu fiz um levantamento com os oficiais, seus colegas, contemporâneos ou não, da Academia Militar. E foi muito interessante, porque a primeira coisa que alguns me contaram foi que no ano de formatura, 1975, 3 militares foram pegos colando na Academia Militar. 2 foram expulsos e 1 foi preso por 20 dias. O senhor sabe quem foi o militar que foi preso por colar no último ano da Academia Militar? O pessoal também abusa, viu? O pessoal abusou. Abusou ontem. Enfim, Gonçalves Dias ficou calado. Mas os dados estão falando por si só, né? Estão falando alto e ele fica em silêncio. Eu acho que não tá ajudando muito. Não que se ele falar vai ajudar mais. Porém, se ele não tiver nada melhor para se defender, eu acho que não adianta ele ficar tentando demonstrar o quão fiel ele é a Lula. Eu acho que isso, na verdade,
pode até atrapalhar, né? Porque aí os próprios governistas podem entrar em campo para tentar, não sei, né? Criar ainda mais confusão para ele, assim, ó. Tem duas opções. Você pode se dar mal ou muito mal. Se você quiser se dar mal, beleza, né? A gente espera que só isso aconteça. Agora, se você ficar nessa aí querendo falar que você é o general do Lula, etc., aí a gente vai ter que ser muito mais malvado com você, né? Não pode cair e levar o Lula junto. De jeito nenhum, né? Tem que proteger o Dilma. E tá ali, ó. Folha de São Paulo. Gonçalves Dias leva a cola à CPI do MST. Não convencer as pessoas e lealdade a Lula. Veja fotos. Ex-mito GSI, depois sobre a atuação da ABIN. Pergunta sobre golpe provocou bate-boca na comissão. Aí tá ali, ó. A cola também indica frases como lealdade ao PR, em alusão ao presidente Lula. E por que da minha demissão? Esta última seguida de ato pessoal, começo de envolvimento PLT-SIC na minha função. Coitadinho, né? Oh, meu Deus do céu. Que pena do Gonçalves Dias. E a CPI da MST também convocou outro ministro do Dilma, Rui Costa, Casa Civil. E, tá ali, né? CPI da MST aprova a convocação de Rui Costa para depoimento. Já estavam previstas a convocação de petistas, um pedido de prorrogação dos trabalhos do colegiado será apresentado. E a nota ainda fala o seguinte, que do partido da base de Lula, o deputado Zé Silva, do Solidariedade, da base, afirmou que o governo não faz nada para conter as invasões. Eu não sei qual o acordo do governo com a MST, mas não vi nenhuma medida para garantir essa tranquilidade, essa segurança jurídica no campo. Talvez o Rui Costa consiga explicar, né? O que o governo vem fazendo para garantir a paz nas fazendas. Ai. Aqui a gente agora de mudar, pra gente falar também do Lula humilhando a Simone Tebet. Mas antes disso, eu vi essa nota aqui, tá pra fechar o vídeo. Eu falei, mas não é possível não, velho. Eu pensei em falar uma coisa, mas vai que, né? Depois esse jornalista fica com raiva de mim, vem tentar fazer alguma maldade. Mas enfim, quão baixo esse jornalista consegue descer? E eu digo isso porque, olha essa manchete, pessoal. Olha essa manchete. Universidade Federal vota homenagem a ex-ministro que convocou atos golpistas. Alisson Paulinelli convocou atos golpistas em quartéis após a eleição de Lula. Ex-ministro é referência internacional na agropecuária. Veja como são as coisas. A própria matéria traz informações sobre o Alisson. O Alisson faleceu recentemente. E como a nota diz, ele é referência internacional na agropecuária. Ele foi indicado para o Prêmio Nobel da Paz. Ele foi, olha só, ministro da Agricultura durante a ditadura, governo Geisel. E ele estruturou a Embrapa e ajudou a alavancar a produção de alimentos no Cerrado. É um dos maiores brasileiros da história. O Brasil, nos dias atuais, só não está pior por causa do agronegócio. E aí, um dos maiores nomes do agronegócio, talvez o maior nome, pelo menos com certeza é um dos mais, concorreu ao Prêmio Nobel. Olha a Embrapa. Imagine o Brasil sem Embrapa. Todo o trabalho que foi feito. Não existia Cerrado. O Brasil, até 1985, ainda era um importador de comida. Foi graças a esse cara que o Brasil virou. Deixou de ser um importador para virar um exportador. É um cara único na nossa história. É um cara único. Ele mal faleceu. E o Eduardo Barreto, lá no Metrópolis, escrevendo na cor do Guilherme Amado, se eu não estou enganado, me solta essa nota. Ele quer destruir um herói brasileiro. Isso foi o que eu falei para vocês recentemente. Não existe na imprensa nenhum apreço à nossa história. Não sai uma única nota em relação a algum, sei lá, líder, né, alguma figura histórica do Brasil que não seja tentando destruí-lo. É para ter ideia que nada neste país presta. Onde iremos sem nenhum tipo de referência, sem nenhum tipo de herói, sem nada? Não temos, é nada.
tudo que é contado nesse país é só miséria e calamidade. Aprende na escola que os portugueses não fizeram nada, que só vieram roubar, que fez isso, que fez aquilo outro, e é dívida histórica, e PPP, e pipipi, e é ditadura militar, e aí que os presidentes é tudo golpista, que o Temer é golpista, que isso daqui e aquilo outro. Ninguém fez nada que preste. Não, a República Velha é um absurdo, o café com leite foi um absurdo, o Dom Pedro foi um absurdo, Dom João VI foi ninguém presta. Ninguém. É isso o tempo inteiro. O que essa imprensa quer fazer com o Brasil, gente? O que essa imprensa quer fazer com o Brasil? É um absurdo, cara. Isso aqui devia ser revoltante, né? As pessoas deviam se revoltar. Mas não, tá aí. É todo pimpão. Mas vamos lá. Vamos lá que tem mais coisa. Vamos lá para falar um pouco de direita e esquerda, alguns embates. No dia de ontem tivemos aquela live fracassada do Lula, 3.500 pessoas assistindo, basicamente só os jornalistas. E aí na fala do Lula, né, pro Marcos Uchoa, comentando aí sobre Marcinho Pokémon, ele acabou por humilhar Simone Tebet, porque ela concedeu uma entrevista para Miriam Leitão, a gente comentou na semana passada, onde ela demonstrava que não sabia dessa mudança. Não, isso não vai acontecer não, vai ficar o cara lá, pô, o presidente que tá, isso vai ser um desrespeito. Ela não sabia de nada, não sabia qual era o nome. E o Lula, como tá ali relatado, ele defende Marcinho Pokémon e disse que a Tebet sabia há muito tempo da escolha. O Lula fez a Tebet ficar com papel de besta. Um cara de mentira, né? Chamou de mentirosa. Ele disse que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, já sabia de seu desejo sobre o nome para ocupar a presidência do órgão há muito tempo e elogiou o currículo do economista. Abre aspas para o Lula. A ministra Simone Tebet sabe que Marcinho Pokémon é meu escolhido há muito tempo e com toda clareza ela ponderou que era importante terminar o censo. Terminou o censo, agora Pokémon vai tomar posse como presidente do IBGE, disse o Lula. O antagonista fez questão de relembrar um caso que eu acho que realmente foi muito marcante e fez todo sentido. A matéria do Wilson Lima que fala: e aí, Simone, entendeu agora? Entendeu? E eles estão se referindo a uma mensagem que o Ciro Gomes mandou para Simone Tebet, que é o seguinte: reza a lenda que em outubro do ano passado, Ciro Gomes recebeu uma singela mensagem de WhatsApp da hoje ministra do Planejamento Simone Tebet, pedindo uma manifestação oficial de apoio à candidatura de Lula. No texto, a MDBista dizia que a disputa entre Lula e Bolsonaro simbolizava uma batalha entre a democracia e a barbárie. Afinal de contas, o Brasil, na visão de Simone, do PT e de seus asseclas, estaria a 2 passos de uma ditadura de direita. Ainda segundo a fábula, Simone Tebet teria sido ignorada solenemente por Ciro Gomes. 2 meses depois, o pedetista teria respondido à então senadora, também por mensagem, enviou um link com a reportagem que falava sobre a decisão do PT de entregar o Ministério do Desenvolvimento Social que ela queria. Ela estava pleiteando cuidado do Bolsa Família, mas o PT entregou para o Wellington Dias. E aí o Ciro Gomes mandou esta notícia com uma pergunta. Entendeu? Entendeu, Simone Tebet, o que é o PT? Ela entendeu, mas Simone Tebet é uma política de centro. Ela é de centro. Isso é ser de centro. Isso é ser de centro. É uma política de centro. Centro é o político que não tem ideologia, não tem lado. O único lado dele é o dele. O único lado do político de centro é o lado dele. Não importa o que é o governo, ele quer sentar e quer brincar e vai fazer, vai acontecer porque está muito apegado ao cargo. Não tem nenhum apreço ao Brasil. Falando de Marcinho Pokémon, a turma da Globo News ontem trouxe com exclusividade, porque foi relatado ao blog do Alib, que Lula já conversou com Guido Mantega sobre indicação ao comando da Vale. Aí tá ali que uma fonte próxima a Mantega afirmou ao blog que a conversa ocorreu em meados de julho. Diz que Lula fez uma sondagem. Guido, você aceita, Guido, comandar a Vale? Muito importante, companheiro. Você aceita ser diretor-presidente? E Mantega respondeu: sim, camarada. Pode me botar em campo? Vamos trabalhar juntos? Vamos fazer o Brasil voltar a sorrir de novo? Além, Guido Mantega na Vale, Marcinho Pokémon no IBGE. O governo está firme e forte, não quer arredar o pé.
Apesar de resistência do Congresso, o Ministério do Trabalho promete mandar PL que altere saque aniversário do FGTS até a próxima semana. Querem tirar a todo custo. O trabalhador não tem direito a fazer o que ele bem entender com o seu próprio dinheiro. Quem sabe que o trabalhador tem que fazer com o dinheiro dele é o governo. É o Lula. Confia no Lula. Confia no Lula. E aí, falando do Congresso, relações com o Congresso, parece que a briga vai voltar mais uma vez. Lira aí que está sendo feito de trouxa, não tem outra palavra para definir. Aconteceu, na esperança que Lula ia dar um ministério para ele. Até agora não deu. A turma tá falando que vai dar. Não deu. E aí o Lira resolveu, então, adiar a nova regra fiscal por tempo indeterminado. Não vai colocar o arcabouço na pauta. E não vai colocar até que o Lula dê um ministério para ele e pro Marcos Pereira, que tá aí chorando também. Tá ali, ó, no encontro que teve, né? O Lira chamou os líderes. Os líderes repetiram críticas à articulação política do governo, ou seja, não deu cargo. E colocaram em xeque o apoio às propostas de interesse do Planalto na casa. Você consegue ver? Você se incomoda? Não tem a palavra Brasil. Não é do Planalto, né? Não. E o Brasil, gente? Ninguém fala de Brasil, meu Deus. O ponto central da divergência, segundo deputados presentes ao encontro, é a participação de partidos na composição ministerial do Dilma. Oi, coitadinho. Voltando aqui para falar de governo, tem o arcabouço fiscal, que o governo quer resolver para poder ter orçamento, para fazer até contratação, concurso público, porque o governo não quer fazer reforma administrativa, né? O governo não quer reduzir o tamanho da máquina. O governo quer gastar mais e mais. E aí o Lula sempre tem aqueles seus amigos, né, que nunca decepcionam, mas que não são Miriam Leitão. Ela é da série B, não tem tanto status como o Sakamoto. E ontem o Sakamoto tomou um fact-check que mostra exatamente o problema do Brasil. O problema não é a quantidade, é a eficiência. É eficiência. Não tem problema, sabe? Eu acho que esse é o grande ponto. O ponto não é se a empresa é privatizada ou não. O ponto não é se tem muito funcionário público ou não. O ponto é, isso é eficiente? Está trazendo qualidade de vida para a população? A comida está barata? A gasolina está barata? Tem segurança pública? O Brasil é um país seguro? Os jovens têm condições de estudar, de ter um emprego após o seu estudo, de poder ter uma vida bacana? Ir na praia ali de vez em quando, comer uma pizza no final de semana, ter a certeza que ele vai poder comer uma pizza no final de semana. Não é pedir muito não, pô. Uma pizzazinha. Um hamburguinho. Hambúrguer é bom também, né? Eu gosto muito de hambúrguer. Não precisa ser... Ai, comida gourmet. Não, o brasileiro, seu empate é simples. E na boa, gente, comida simples é mais gostosa. Pizza e hambúrguer. Meu Deus do céu, velho. Santo quem inventou, viu, as duas. Mas ali vai o Leonardo Sakamoto, ó. Parte da elite que não usa hospital público diz que o Estado é inchado, mas o IPE aponta que só 12,4% da força de trabalho do Brasil está no setor público, frente a 13,5% nos Estados Unidos e 30,2% na Dinamarca. Um terço da Dinamarca é no serviço público. Reduzir o Estado para os pobres ajuda a manter gordos subsídios aos ricos. Aí ele tomou um fact-check que fala o quê? Alegações de que o Estado é inchado são feitas pelo alto valor gasto por órgãos públicos e não pela quantidade de funcionários. Os 30% de funcionários públicos da Dinamarca gastam 15% do PIB. 30% para 15% do PIB. Enquanto isso, no Brasil, 12% gastam 13,4% do PIB brasileiro. No Brasil, é mais de 1 para 1, né? A porcentagem de PIB por porcentagem de funcionário público. Na Dinamarca, é menos de 0,5%. Complicado dessa forma, né? Então, esse que é o grande problema. Essas são as grandes discussões. Não sei o quê, Petrobras, as Bras da vida, estatais. Para mim, o grande ponto é o seguinte: não é o Estado mínimo. É o Estado suficiente, necessário. Precisamos de um Estado necessário. Necessário. Assim, é simples. Era o que a Enéas falava. Concordo muito com o Enéas nesse ponto. Não em tudo, mas nesse ponto acho que o Enéas foi bem felizardo. Aí voltando, já tem um gasto absurdo e
para você poder reduzir imposto, né? Porque imposto é arrecadação, que muitas vezes é utilizado também para pagar folha de funcionário, né? E o alto funcionalismo público. Recentemente, me saíram as notas falando aí sobre tribunais estaduais, desembargadores. O pessoal tinha contra-cheque de um mês. Porque teve vencimento de férias acumuladas, isso, aquilo, outro. Gente, quase R$1 milhão. Isso é normal? Quase 1 milhão. Isso é normal? Isso é normal? R$1 milhão. Funcionário público. E tá ali, né? A reforma tributária, ela impacta o bolso de todo mundo. E todo mundo poderia pagar menos se o Estado gastasse menos. E aí o Efraim Filho, ele comanda, né, a discussão na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, vai passar por lá a tributária. Ele diz, a reforma tributária precisa ter a alíquota máxima na Constituição. Ele não vai colocar a mínima, ele não quer especificar quanto vai ser a alíquota, mas vai ter a máxima. Disso daqui não pode passar. Eu acho que isso é o mínimo que pode ser feito. E eu não sei se o governo vai gostar. Mas tá ali, ó. Eu defendo que a PEC que venha a alíquota máxima. Vou fazer essa sugestão. A PEC não é um lugar, logicamente, para você ter alíquota. Você não vai falar que vai ser 22,9, 23,4. Nada disso. Agora, o teto, supondo o número, 25%, então, dali não passa. Se o governo quiser mais recursos, vai reduzir a despesa. Tem que reduzir os gastos. Não dá para ficar dessa forma. Porque muitas vezes são puramente privilégios. Só que aí tu quer reduzir o tamanho da máquina? Não! O Lula agora quer criar uma TV estatal internacional. E olha o exemplo que ele dá, né, para mostrar o Brasil no exterior. Lula afirmou ter pedido a Paulo Pimenta que o governo crie um canal de TV internacional. O petista disse ainda que viaja pelo mundo e não vê notícias sequer sobre o Brasil em emissoras estrangeiras. Se você quiser ver uma notícia do Brasil, você vê pela Telesur, que é o canal da Venezuela. Olha o exemplo que o Lula dá, tá com a Venezuela na cabeça. Esse é o Brasil do Lula. Tem como dar certo? Não, não tem como dar certo. Não tem direita e esquerda. Aí você vê o governo do Lula, né? Quando tem políticas em tese que não andam numa linha, no primeiro momento, numa análise, né, supérflua, uma análise rasa, isso aqui não é comunismo, isso aqui não tem nada a ver com socialismo. Pô, mas isso aqui é o socialismo nu e cru, né? É o tal do neoliberalismo que eles tanto falavam, que de economia livre não tem nada. É livre só para os amigos do rei. FMI, que a esquerda tanto batia, falava que ia fazer moratória, não ia pagar dívida, isso, aquilo, outro. Pois bem, o FMI elogia a agenda ambiciosa de crescimento inclusivo e sustentável proposta pelo Brasil. Um crescimento inclusivo, gente, do amor, sustentável, muito verde. Aí você vê, ó, os bancos, o Lula também falou desses organismos internacionais, os banqueiros. Pois bem, o BNDES e o BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento, lançarão coalizão com bancos de países da Amazônia. O objetivo é promover soluções financeiras para criar e fortalecer atividades produtoras locais. Essa é a agenda do Lula. A agenda SG, a agenda verde. Solucionar o Brasil, gerar emprego, deixa de lado. Segundo ponto, segundo plano. E nesse âmbito, uma notícia ontem, achei engraçado, quis trazer, e fala o seguinte, ó, empresas com boa nota ESG poluem tanto quanto as mal avaliadas. Quem poderia imaginar, né? Mas essas aqui, eles compram crédito de carbono. São do amor, são do bem. Mas tá ali, ó, empresas com classificação alta na métrica amplamente aceita de governança ambiental, social e corporativa poluem tanto quanto as companhias com pontuação baixa. As pontuações de ESG guardam pouca ou nenhuma correlação com a intensidade de carbono. É tudo balela. Mesmo levando em conta apenas a parte ambiental dessas pontuações, disse Félix Goltz, o diretor de pesquisa da Scientific Beta. Parece que as pessoas não olham realmente para as correlações, são surpreendentemente baixas. Ontem ainda, o Lula, na sua live com o Marcos Uchoa, falou sobre a indicação para o PGR. No primeiro momento, e por mais que eu não tenha nenhum tipo de apreço para o Moro, para o Dallagnol, por diversas coisas, eu acho que isso aqui não é uma fala que cabe ao presidente da República. O Lula falou que Deltan Dallagnol montou quadrilha no Ministério Público durante a Operação Lava Jato.
Acho que é meio complicado, né? Uma fala como essa. Só que mais complicado ainda, na verdade, Lula não tem vergonha na cara. Lula disse que não quer escolher para a PGR alguém, quer dizer, quer escolher alguém que não faça denúncia falsa. O que é uma denúncia falsa? É quem fala que o Lula tá aprontando. Ah, não, isso é falso. Não, eu não vou ninguém que faz denúncia falsa, né? O PT não faz nada de errado. É isso que ele tá falando, né, pessoal? Não ficar aqui de minha palavra. Então, obviamente, que eu vou escolher com mais critério, com mais pente fino para não cometer um erro, alguém que não faça denúncia falsa, alguém que não levante falso sobre o outro, porque quem denuncia uma denúncia falsa e depois não prova, deveria pagar as custas do processo, porque assim a gente consegue fazer as pessoas serem mais honestas e decentes nas suas decisões. Bom, a esquerda, né, fez isso daí várias vezes contra Bolsonaro. O Lula também é um hipócrita no final do dia. Mas acho que vocês já esperam, né? Já ficou bem claro o que esperar da indicação do Dilma para a PGR. Aí, nesse âmbito de justiça, o consórcio, que ficou passando pano o corrido lá, né? Não passando pano, não. Criticando a polícia, na verdade. Passando pano pros meliantes. Esse mesmo consórcio ontem soltou essa nota. Quem são as vítimas da sociedade que perderam a vida na ação da polícia? De forma bem resumida, eu não vou nem falar o nome. Ó. O primeiro, preso 3 vezes. Pelo quê? Nem vou ler. Considerado ainda um dos chefes da facção. O segundo, preso. Com antecedente. O outro, preso. O outro, investigado por estelionato e fraude. O outro, tem passagem. O outro, preso por uma coisa. Depois foi 2 vezes preso por outra coisa. O outro foi preso 4 vezes por roubo. Depois foi preso mais 2 vezes por ter uma ferramenta que não podia ter. E depois foi preso mais 2 vezes por golpes e crime contra patrimônio público. Só gente bacana, bicho. Só gente, nossa, só vítima da sociedade. Só vítima da sociedade. Aí, fiquei muito surpreso. Ontem a Bandeirantes fez um mini editorial, 1 minuto e pouco. Resumo em uma frase, em uma linha e meia. O que a gente noticia é um plano de execução da polícia. Né? É a polícia sofrendo. A polícia é a vítima, é o alvo. E quem está fazendo isso é o crime. É isso que está acontecendo. Não é a polícia que tem um plano contra os malvados, as vítimas da sociedade. São as vítimas da sociedade que tem um plano contra a polícia. Falar o óbvio agora virou motivo de, meu Deus, assombro. Tanto que esse vídeo aqui da Bandeirantes começou a ser compartilhado na internet. Meu Deus, o pessoal falando parabéns, Bandeirantes. Parabéns, Bandeirantes. Bolsonaro postou essa nota. De ontem, olha que coincidência, né? Uma PM foi atingida foi atingida nas costas após ser atacado por bandidos no litoral de São Paulo. Que coincidência, né? Coincidência. E aí, Bolsonaro pergunta se os compinchas irão se pronunciar. Cadê? Cadê agora? Cadê a turma do Direito dos Humanos? Cadê a turma aí preocupada com a ação? Cadê, gente? Cadê, né? Cadê as figuras públicas que estavam latindo aí? E aí, pra gente chegar aqui ao final do vídeo de hoje, uma notícia que eu achei engraçada. Vamos ver. Quero ver, viu? Quero ver mesmo. Quero ver se vai agir como acho que deveria agir, né? Como eu acho. Quem sou eu para também falar? Mas, enfim, Bolsonaro acionou Lula junto à Suprema Corte para o Lula explicar acusações contra ele sobre liberar ferramentas, porque o Lula falou, né, que o ex-presidente queria agradar a turma do mal organizada. O Bolsonaro queria fazer isso, o Lula afirmou todas as letras ao flexibilizar as regras. E o pedido de Bolsonaro foi distribuído para o André Mendonça. Quero ver, né, Mendonça? Tá na hora aí de fazer o teu nome, né? Vamos ver, né? Vamos ver. Tá nas tuas mãos.
Bolsonaro preso só para explicar no primeiro momento. Eu acho que isso é mais do que justo, não tem por que arquivar, nem inventar história. Só falta menos falar, não, tinha que ter encaminhado isso aí para PGE. Aí vai ser muita dor de cabeça, né? Porque foram privilegiados. Mas vamos ver. Se bem que acho que o Mendonça, ele vai... Acho que normalmente, achismo meu. Normalmente quando acontece isso, aí o judiciário pede para a PGR se pronunciar sobre isso. Aí vai cair no colo da PGR, o Aras tá agora na fase petista, né? Agora ele tá na fase petista da PGR. Vamos ver aí o desenrolar. E aí, só chegando aqui ao final do vídeo, agradecer a vocês. Saiu a primeira parcial do iBest e vocês me colocaram mais uma vez no topo. Estou entre os 3 mais bem votados. Tá por ordem alfabética, né? Tá no jornalista, influenciador, o Augusto Nunes, eu e a Sandra Annenberg. A Miriam Leitão tá quase na lanterna, 9ª posição. Ô, coitadinha. A Mônica Bergamo vem logo atrás dela. Mas enfim, só pode votar uma única vez nessa etapa. Então, você que não votou ainda, vota. O link tá aqui na inscrição. Pede aí pros teus amigos, teus conhecidos. Vamos dar a resposta. Vamos pelo menos pro top 3. E na outra categoria, que tem até mais pessoas à direita, eu estou muito surpreso. Como vocês gostam de mim, velho. Eu não sei o que é que eu faço para vocês gostarem tanto. Porque vocês me colocaram lá no topo. E, pô, Alexandre Garcia. Quem sou eu lá do Alexandre Garcia, né? Quando eu nem era vivo, o Alexandre Garcia estava entrevistando o presidente da República. Nem vivo eu tava. Augusto Nunes, a mesma coisa, né? Nem tava vivo, já tava aí, meu Deus do céu, nas redações. E a Ana Paula tá ali, né? E eu tô na frente dos 3. Vocês me colocaram lá. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a vocês. Amo. Principalmente a tia do Zap, né? São vocês que acabam compartilhando na maior parte do tempo. Então, minhas tias de coração, meu tio do churrasco aí também, os primos. Muito obrigado a todos vocês. Quem não votou ainda, tá aqui na inscrição. Fico muito feliz, muito alegre. E se além disso também, se você quiser me apoiar mais, tá membro do canal, tem um tanto de valeu, tem a inscrição, aquela curtida básica, tem um Atlas brasileiro, kimpai.com.br e compartilhar o vídeo, né? De praxe, pedir. Só peço no final, que é quem fica aqui até o final é a turma do coração. Gente, aquele grande beijo e abraço. Vamos acompanhar. E esperamos agora o Gonçalves Dias, né? Na CPMI do dia 8. E eu acho que o dia hoje deve ser bem movimentado. Ainda teve a CPI das ONGs. Não deu tempo, estão vendo aqui, a gente bateu 1 hora. Devo comentar amanhã com vocês algumas coisinhas. E eu fico por aqui. Aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!